Bargo devasya di mahi Joyona Prachodaya. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Portal do Gita, seu canal de leitura semanal do Bhagavad Gita como ele é, traduzido e comentado por Sua Divina Graça Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada e narrado por mim, Satyaraja Dasanudasaha. Nós estávamos então no capítulo 2 e essa é a terceira parte do capítulo 2, que nós vamos continuar a leitura. Antes, eu gostaria de me desculpar aqui com todos os ouvintes sobre alguns atrasos que têm ocorrido na divulgação, na publicação dos episódios, que estavam previstos inicialmente para serem publicados todas as quartas, mas eventualmente têm atrasado quinta, sexta, até um pouco mais. Mais uma vez, nós fazemos aqui um trabalho que é feito sem nenhuma estrutura profissional. Fazemos na nossa casa, eu e minha esposa. Eu faço as gravações, ela faz as divulgações. Todos nós trabalhamos, temos filhos, etc. A gente pede desculpas se não estamos conseguindo ser pontuais nessa divulgação, mas os episódios saem toda semana, tá ok? Continuação do capítulo 2, resumo do conteúdo do Gita. Texto 24. Atyedyoyam adahyoyam akledyo shosya evacha nitya sarvagata istanur achaloyam sanatana. Esta alma individual é irrompível e insolúvel, e não pode nem ser queimada nem seca. É eterna, todo-penetrante, imutável, imóvel e eternamente a mesma. Significado de Prabhupada. Todas estas qualificações da alma atômica provam definitivamente que a alma individual é eternamente a partícula atômica do espírito total e que permanece o mesmo átomo eternamente, sem mudanças. A teoria do monismo é muito difícil de se aplicar neste caso, porque nunca se espera que a alma individual se torne una, homogeneamente com a alma suprema. Depois da liberação da contaminação material, a alma atômica pode preferir permanecer como uma centelha espiritual nos raios refulgentes da Suprema Personalidade de Deus. Mas as almas inteligentes entram nos planetas espirituais para se associarem com a personalidade de Deus. A palavra Sarvagatar, todo-penetrante, é significativa, porque não há dúvida alguma de que as entidades vivas estão em todas as partes da criação de Deus. Elas vivem na terra, na água, no ar, dentro da terra e até dentro do fogo. A crença de que elas se esterilizam no fogo não é aceitável, porque aqui se afirma claramente que a alma não pode ser queimada pelo fogo. Portanto, não há dúvida de que existem entidades vivas também no planeta Sol, com corpos apropriados para viver lá. Se o globo do Sol fosse desabitado, então a palavra Sarvagatar, que vive em toda parte, não teria sentido. Texto 25.
Avyaktoyam achintyoyam avikaryoyam uchate tasmadevan viditvainam nanushochitum arhasi. Está dito que a alma é invisível, inconcebível, imutável e inalterável. Sabendo disto, você não deve se lamentar pelo corpo. Significado: como se descreveu anteriormente, a magnitude da alma é tão pequena para nossos cálculos materiais que ela não pode ser vista nem mesmo pelo mais poderoso dos microscópios. Portanto, ela é invisível. Quanto à existência da alma, ninguém pode estabelecer sua existência experimentalmente além da prova do Shruti, ou sabedoria védica. Temos de aceitar esta verdade, porque não há outra fonte para se compreender a existência da alma, embora seja um fato de acordo com a percepção. Existem muitas coisas que temos de aceitar unicamente baseados na autoridade superior. Ninguém pode negar a existência de seu pai baseada na autoridade de sua mãe. Não há outra fonte para se compreender a identidade do pai, exceto pela autoridade da mãe. Similarmente, não há outra fonte para se compreender a alma, exceto pelo estudo dos Vedas. Em outras palavras, a alma é inconcebível para o conhecimento experimental humano. A alma é consciência e consciente. Esta é também a afirmação dos Vedas, e temos que aceitá-la. Diferente das mudanças corpóreas, não há mudança na alma. Sendo eternamente imutável, a alma permanece atômica em comparação com a alma suprema infinita. A alma suprema é infinita e a alma atômica é infinitesimal. Por isso, sendo imutável, a alma infinitesimal não pode nunca se tornar igual à alma infinita, ou à suprema personalidade de Deus. Este conceito se repete nos Vedas de diferentes maneiras, simplesmente para confirmar a estabilidade da concepção da alma. A repetição de uma coisa é necessária para que compreendamos o tema perfeitamente, sem erros. Texto 26. Atachainyam nityajatam nityam vamanyasemritam tatapitvan mahabaho nainam shochitum arhasi. Se, entretanto, você acha que a alma nasce perpetuamente e morre sempre, mesmo assim você não tem nenhuma razão para se lamentar, ó Arjuna de braços poderosos. Significado: há sempre uma classe de filósofos, quase afins com os budistas, que não acreditam na existência separada da alma além do corpo. Quando o Senhor Krishna falou o Bhagavad Gita, parece que tais filósofos já existiam, e eles eram conhecidos como os Lokayatikas e os Vaibhashikas. Esses filósofos sustentavam que os sintomas vitais, ou seja, a alma, ocorrem em uma certa condição madura da combinação material. O cientista material moderno e os filósofos materialistas também pensam similarmente. De acordo com eles, o corpo é uma combinação de elementos físicos e, a um certo estágio da vida, sintomas vitais se desenvolvem através da interação dos elementos físicos e químicos. A ciência da antropologia baseia-se nesta filosofia. Correntemente, muitas pseudo-religiões, agora entrando em moda na América, também aderem a esta filosofia, bem como as seitas budistas não devocionais e nihilistas. Mesmo se Arjuna não acreditasse na existência da alma, como na filosofia Vaibhashika, ainda assim não teria existido razão para que se lamentasse. Ninguém se lamenta pela perda de certa quantidade de substâncias químicas, nem deixa por isso de cumprir seu dever prescrito.
Por outro lado, na ciência moderna e na guerra científica, muitas toneladas de substâncias químicas são desperdiçadas para se conseguir a vitória sobre o inimigo. De acordo com a filosofia vaibhashika, a assim chamada alma ou atma desaparece juntamente com a deterioração do corpo. Assim, de qualquer maneira, se Arjuna aceitava a conclusão védica de que existe uma alma atômica, ou se ele não acreditava na existência da alma, ele não tinha razão para se lamentar. De acordo com esta teoria, desde que existem tantas entidades vivas gerando-se a partir da matéria a cada momento, e tantas delas estão sendo eliminadas a cada momento, não há necessidade de se lamentar por tal incidência. Entretanto, uma vez que não estava arriscando o renascimento da alma, Arjuna não tinha razão para ter medo de ser afetado pelas reações pecaminosas resultantes do ato de matar seu avô e seu mestre. Mas, ao mesmo tempo, Krishna sarcasticamente se dirigiu a Arjuna, chamando-o de Mahabahu, ó Arjuna de braços poderosos, porque ele, pelo menos, não aceitava a teoria dos Vaibhashikas, que deixa de lado a sabedoria védica. Como um kshatriya, Arjuna pertencia à cultura védica e convia que continuasse seguindo seus princípios. Texto 27. Jatasya hi dhruvo mrityur dhruvam jamamritasya cha tasmada pariharyerte natvam shochitum arhasi. Para aquele que nasce, a morte é certa, e para aquele que morre, o nascimento é certo. Por isso, no inevitável cumprimento de seu dever, você não deve se lamentar. Significado: uma pessoa tem que nascer de acordo com as atividades de sua vida, e após terminar um período de atividades, a pessoa tem que morrer para voltar a nascer e começar o próximo período. Desta forma, o ciclo de nascimento e morte está girando, um após o outro, sem liberação. Este ciclo de nascimento e morte, entretanto, não apoia o homicídio, a matança e a guerra desnecessários. Mas, ao mesmo tempo, a violência e a guerra são fatores inevitáveis na sociedade humana para se manter a lei e a ordem. A batalha de Kurukshetra, sendo a vontade do Supremo, foi um evento inevitável e o dever de um kshatriya é lutar por uma causa justa. Por que teria ele medo ou se lamentaria pela morte de seus parentes se estava cumprindo corretamente com seu dever? Não era apropriado que rompesse a lei, tornando-se desse modo sujeito às reações de atos pecaminosos, dos quais tinha tanto medo. Evitando o cumprimento correto de seu dever, ele não seria capaz de deter a morte de seus parentes, e seria degradado devido à sua escolha do caminho de ação errado. Texto 28. Avyaktadini bhutani vyaktamadhyani bharata avyaktani dananyeva tatraka paridevana. Todos os seres criados são imanifestos em seu começo, manifestos em seu estado intermediário, e, novamente, imanifestos quando são aniquilados. Então, que necessidade você tem de se lamentar? Significado: aceitando que há duas classes de filósofos, uma que crê na existência da alma e outra que não crê na existência da alma, não há motivo para lamentação em nenhum dos casos. Os seguidores da sabedoria védica chamam os descrentes da existência da alma de ateístas. Contudo, mesmo se, para argumentar, aceitamos a teoria ateísta, ainda assim não há motivo para a lamentação. A parte da existência separada da alma, os elementos materiais permanecem imanifestos antes da criação.
Deste estado sutil de imanifestação vem a manifestação. Assim como do éter, o ar é gerado, do ar, o fogo é gerado, do fogo, a água é gerada, e da água, a terra se manifesta. Da terra surgem muitas variedades de manifestações. Tome, por exemplo, um grande arranha-céu manifestado da terra. Quando ele é desmantelado, a manifestação novamente se torna imanifesta e permanece em seu último estágio como átomos. A lei de conservação da energia persiste, mas no corpo do tempo as coisas são manifestadas e imanifestadas. Esta é a diferença. Então, que motivo há para a lamentação, seja no estágio de manifestação ou de manifestação? De uma forma ou outra, mesmo no estágio imanifesto, as coisas não se perdem. Tanto no princípio como no fim, todos os elementos permanecem imanifestos, e apenas no intermédio eles se manifestam. E isso não faz nenhuma diferença material verdadeira. E se aceitamos a conclusão védica, como está declarada no Bhagavad Gita, Antavanta Medeha, de que estes corpos materiais perecem a seu devido tempo. Nitya Shokta Sharirina, mas que a alma é eterna. Então temos que nos lembrar sempre que o corpo é como uma roupa. Então, por que lamentar pela mudança de roupa? O corpo material não tem existência real em relação à alma eterna. Ele é assim como um sonho. Num sonho podemos pensar em voar no céu ou sentar numa carruagem como um rei. Mas quando despertamos podemos ver que não estamos nem no céu nem sentados na carruagem. A sabedoria védica incentiva a autorrealização baseada na não existência do corpo material. Portanto, em qualquer um dos casos, quer se acredite na existência da alma ou não se acredite na existência da alma, não há motivo de lamentação pela perda do corpo. Texto 29. Ascharyavat pasyati kastidenam Ascharyavat vadati tataiva chanya Ascharyavat chainam anyashrinoti Shrutvapi vedana chaiva kaschit. Alguns consideram a alma como algo espantoso. Alguns descrevem-na como algo espantoso. E alguns ouvem falar dela como algo espantoso, enquanto outros, mesmo depois de ter ouvido sobre ela, não podem compreendê-la em absoluto. Significado: uma vez que o Gita Upanishad se baseia extensamente nos princípios dos Upanishads, não é de se surpreender que se encontre esta passagem no Katha Upanishad também. A primeira parte, segundo capítulo, verso 7. Shravanayapi bahubiryo nalabhya Shrivantopi bahavoyana vidyo Ascharyo bhakta kushalosya labda Ascharyo gyata kushalanushista. O fato de que a alma atômica está dentro do corpo de um animal gigantesco, no corpo de uma figueira de bengala gigantesca, e também nos germes microbiais, milhões e bilhões dos quais ocupam apenas uma polegada de espaço, é certamente muito espantoso. Os homens com um pobre fundo de conhecimento e os homens que não são austeros não podem compreender as maravilhas da centelha atômica individual do espírito. Muito embora tenha sido explicada pela maior autoridade em conhecimento, que deu lições até para Brahma, o primeiro ser vivo do universo. Devido a uma concepção material grosseira das coisas, a maioria dos homens nesta era não podem imaginar como tão diminuta partícula pode tornar-se tão grande como tão pequena. Assim,
Os homens consideram a própria alma maravilhosa, seja pela constituição, seja pela descrição. Iludidas pela energia material, as pessoas estão tão absortas em assuntos para a gratificação dos sentidos que têm muito pouco tempo para compreender a questão da compreensão do seu próprio eu. Muito embora seja fato que, sem esta compreensão do eu, todas as atividades resultam em derrota final na luta pela existência. Talvez não se tenha nenhuma ideia de que é preciso pensar na alma e, ao mesmo tempo, solucionar as misérias materiais. Algumas pessoas que têm inclinação a ouvir sobre a alma podem estar assistindo a conferências em boa associação, mas às vezes, devido à ignorância, estas pessoas se desviam até a aceitação da superalma e da alma atômica como uma só, sem distingui-las quanto à magnitude. É muito difícil encontrar um homem que compreenda perfeitamente a posição da alma, da superalma, da alma atômica, as suas funções respectivas, relações e todos os outros maiores e menores detalhes. E é ainda mais difícil encontrar uma pessoa que tenha realmente conseguido o benefício completo do conhecimento da alma e que seja capaz de descrever a posição da alma em aspectos diferentes. Mas se de uma forma ou outra uma pessoa é capaz de compreender o tema da alma, então a vida desta pessoa é um êxito. Não obstante, o processo mais fácil para se compreender a alma do eu é aceitar as afirmações do Bhagavad Gita, faladas pela maior autoridade, o Senhor Krishna, sem se deixar desviar por outras teorias. Mas se requer também uma grande quantidade de penitência e sacrifício, seja nesta vida ou nas vidas anteriores, antes que se possa aceitar Krishna como a suprema personalidade de Deus. No entanto, Krishna pode ser conhecido como tal pela misericórdia sem causa do devoto puro e de nenhuma outra maneira. Texto 30. Dehi nityam avajyoyam dehe sarvasya bharata tasmat sarvani bhutani natvam shochitum arhasi. Ó descendente de Bharata, aquele que habita no corpo é eterno e nunca pode ser morto. Por isso você não precisa se lamentar por nenhuma criatura. Significado: o Senhor agora conclui o capítulo de instruções sobre a alma espiritual imutável. Descrevendo a alma imortal de diversos modos, o Senhor Krishna estabelece que a alma é imortal e o corpo é temporário. Portanto, Arjuna, como kshatriya, não devia abandonar seu dever por medo de que seu avô e seu mestre, Bhishma e Drona, morressem na batalha. Pela autoridade de Shri Krishna, a pessoa tem que acreditar que existe uma alma diferente do corpo material e não deve pensar que não existe algo tal como a alma, ou que os sintomas vitais se desenvolvem a um certo estágio de maturidade material, resultantes da interação de elementos químicos. Embora a alma seja imortal, não se incentiva a violência, mas no tempo da guerra não é condenada, quando há verdadeira necessidade dela. Esta necessidade tem que ser justificada conforme a sanção do Senhor, e não por mero capricho. Texto 31. Swadharmam picha veksha navikampitum arhasi dharmyadi yudachreyonyat kshatriyasya navidyate. Considerando o seu dever específico como kshatriya, você deve saber que não há melhor ocupação para você do que lutar sob os princípios religiosos, e por isso não há necessidade de hesitação. Significado: dentre as 4 ordens de administração social, a segunda ordem para assuntos de boa administração chama-se kshatriya.
Kshat significa ferir. Aquele que se protege contra o mal chama-se Kshatriya. Trayate, dar proteção. Os Kshatriyas são treinados para matar na floresta. Um Kshatriya costumava entrar floresta dentro, desafiar um tigre cara a cara e lutar com o tigre com sua espada. Quando o tigre era morto, lhe era oferecida a ordem real de cremação. Este sistema vem sendo seguido mesmo até os dias atuais pelos reis Kshatriyas do estado de Jaipur. Os Kshatriyas são especialmente treinados para desafiar e matar, porque a violência religiosa é às vezes um fator necessário. Por isso, os Kshatriyas não devem aceitar nunca diretamente a ordem de sannyasa ou de renúncia. Politicamente, a não-violência pode ser uma diplomacia, mas não é nunca um fator ou um princípio. Nos livros de lei religiosa se afirma: Ahaveshu mito nyonyam jigiyum santo mahikshita yudamana param shaktya swargam yanti aparam mukha Yagneshu Pashavo Brahmam Hanyante Satatam Dvijai Samskrita Kila Mantraischa Tepiswargam Avapnuvam. No campo de batalha, um rei ou kshatriya, enquanto luta com outro rei invejoso dele, é elegível para alcançar planetas celestiais após a morte. Assim como os brahmanas também alcançam os planetas celestiais sacrificando animais no fogo do sacrifício. Portanto, matar no campo de batalha sob princípios religiosos e matar animais no fogo dos sacrifícios não são considerados em absoluto atos de violência, porque todos se beneficiam com os princípios religiosos que esses atos implicam. O animal sacrificado toma imediatamente uma vida humana, sem passar pelo processo evolucionário gradual de uma forma para outra. E os Kshatriyas mortos no campo de batalha também alcançam os planetas celestiais, assim como os Brahmanas que os alcançam oferecendo sacrifício. Existem dois tipos de swadharmas, deveres específicos. Enquanto a pessoa não está liberada, ela tem que executar os deveres desse corpo particular, de acordo com os princípios religiosos, para alcançar a liberação. Quando a pessoa se libera, o swadharma, dever específico, torna-se espiritual e não está dentro do conceito corpóreo material. Na concepção corpórea devida, há deveres específicos para os brahmanas e os kshatriyas, respectivamente. E tais deveres são inevitáveis. O swadharma é ordenado pelo Senhor, e isto está aclarado no 4º capítulo. No plano corpóreo, o swadharma chama-se Varnashrama Dharma, ou escada para o homem alcançar a compreensão espiritual. A civilização humana começa do estágio de Varnashrama Dharma, ou deveres específicos de acordo com os modos específicos da natureza do corpo obtido. O cumprimento do dever específico em qualquer campo de ação de acordo com o Varnashrama Dharma serve para elevar a pessoa a um status de vida superior. Texto 32. Yadrichaya chopapanam swargadvaram apavritam Sukhina kshatriya parta labante yudam idrisham. Ó Parta, felizes são os kshatriyas para os quais tais oportunidades de lutar surgem sem que se procure, abrindo para eles as portas dos planetas celestiais. Significado: como supremo mestre do mundo, o Senhor Krishna condena a atitude de Arjuna que disse: não vejo bem algum nesta luta, ela causará a moradia perpétua no inferno. Estas declarações de Arjuna devem-se à ignorância apenas. Ele queria tornar-se não violento no cumprimento de seu dever específico.
Um kshatriya estar no campo de batalha e tornar-se não violento é filosofia de tolos. No Parashara Smriti, os códigos religiosos feitos por Parashara, o grande sábio e pai de Vyasadeva, está afirmado. Kshatriyo hi prajarakshan shastrapani pradandayam nirjitya parashainyadi kshitin dharmena palayet. O dever do kshatriya é proteger os cidadãos de toda classe de dificuldades, e por esta razão ele tem que aplicar a violência em casos apropriados para manter a lei e a ordem. Portanto, ele tem que conquistar os soldados dos reis inimigos, e assim, com os princípios religiosos, ele deve governar o mundo. Considerando todos os aspectos, Arjuna não tinha razão nenhuma para se abster de lutar. Caso ele conquistasse seus inimigos, iria desfrutar o reinado, e caso morresse na batalha, seria elevado aos planetas celestiais, cujas portas estavam completamente abertas para ele. Em qualquer caso, a luta seria para seu benefício. Texto 33. Atachetvam imam dharmyam sangramam nakarishyasi tata swadharmam kirtincha hitvapapam avapsyasi. Se, entretanto, você não lutar nesta guerra religiosa, então você certamente incorrerá em pecado por negligenciar seus deveres, e assim perderá sua reputação como guerreiro. Significado: Arjuna era um guerreiro famoso, e alcançou a fama por ter lutado com muitos grandes semideuses, incluindo até o Senhor Shiva. Depois de lutar com e derrotar o Senhor Shiva, que estava vestido como caçador, Arjuna agradou o Senhor e recebeu como recompensa uma arma chamada Pashupatastra. Todos sabiam que ele era um grande guerreiro. Mesmo Dronacharya o abençoou e premiou-lhe com a arma especial com a qual poderia matar até seu próprio mestre. Assim, Arjuna foi reconhecido com muitos certificados militares de muitas autoridades, inclusive de seu pai adotivo Indra, o rei celestial. Mas se ele abandonasse a batalha, não apenas negligenciaria seu dever específico de kshatriya, como também perderia toda a sua fama e bom nome, preparando dessa forma sua estrada real para o inferno. Em outras palavras, ele iria para o inferno não por lutar, mas sim por retirar-se da batalha. Texto 34. Akirtin chapi bhutani katayashyanti te vyayam sambhavitasya chakirtir maradnadatirichyate. As pessoas irão sempre falar de sua infâmia, e para aquele que recebeu honras, a desonra é pior que a morte. Significado: tanto amigo como filósofo para Arjuna, o Senhor Krishna dá agora o seu julgamento final quanto à recusa de Arjuna para lutar. O Senhor diz: Arjuna, se você deixar o campo de batalha, as pessoas vão chamá-lo de covarde mesmo antes de sua fuga real. E se você acha que as pessoas podem xingá-lo, mas que você salvará sua vida fugindo do campo de batalha, então meu conselho é que é melhor você morrer na batalha. Para um homem respeitável como você, a má fama é pior do que a morte. Assim você não deve fugir por medo de sua vida, melhor morrer na batalha. Isto salvará você da má fama de abusar de minha amizade e de perder seu prestígio na sociedade. Assim, o julgamento final do Senhor foi que Arjuna devia morrer na batalha e não se retirar. Texto 35. Vayadranadu paratam mam shyante tvam maharata yasham chatvam bahumato bhutva silagavam. Os grandes generais que têm em alta estima seu nome e sua fama pensarão que você deixou o campo de batalha somente por temor.
e desse modo vão considerá-lo um covarde. Significado: o Senhor Krishna continuou dando seu veredito a Arjuna. Não pense que os grandes generais como Duryodhana, Karna e outros contemporâneos pensarão que você deixou o campo de batalha por compaixão por seus irmãos e avô. Eles pensarão que você deixou o campo de batalha por medo de perder sua vida. E desse modo a autoestima deles por sua personalidade irá para o inferno. Texto 36. Avatyavadamschabahum vadishyantitavahita Nidantastava samartyam tatodukataram nukim. Seus inimigos descreverão você com muitas palavras ásperas e depreciarão suas habilidades. Que poderia ser mais doloroso para você? Significado: a princípio, o Senhor Krishna ficou surpreso com a inesperada súplica de compaixão dada por Arjuna. E ele descreveu a compaixão de Arjuna como própria dos não-arianos. Então ele provou suas afirmações contra a assim chamada compaixão de Arjuna com estas palavras. Texto 37. Hatova prapsyasi swargam jitwava bokshyase mahim tasmadu chista kaunteya yudaya krita nisjaya. Ó filho de Kunti, ou você será morto no campo de batalha e alcançará os planetas celestiais, ou conquistará e gozará o reino terrestre. Portanto, erga-se e lute com determinação. Significado: muito embora não houvesse certeza de vitória para o lado de Arjuna, ainda assim ele tinha que lutar, pois mesmo se morresse na batalha, poderia ser elevado aos planetas celestiais. Texto 38. Sukhaduke samekritva labalabo jaya jayo tato yudaya yujasva naivam papam avapsyasi. Lute por lutar, sem considerar felicidade ou tristeza, perdas ou ganhos, vitória ou derrota. E agindo assim, você nunca incorrerá em pecado. Significado: o Senhor Krishna agora diz diretamente que Arjuna deve lutar por lutar, pois ele deseja a batalha. Nas atividades da consciência de Krishna não se considera alegria ou sofrimento, lucros ou ganhos, vitória ou derrota. A consciência de Krishna transcendental é que tudo deve ser executado para Krishna. Assim não há reação para as atividades materiais. Aquele que age para sua própria gratificação dos sentidos, seja em bondade ou em paixão, está sujeito à reação, boa ou má. Mas aquele que se rendeu completamente às atividades da consciência de Krishna, não tem mais obrigações para com ninguém, nem está em débito com ninguém, como acontece para a pessoa que está no curso ordinário de atividades. Está dito no Bhagavatam, 11º canto, capítulo 5, verso 41. Devarishi bhutapta nrinam pitrinam nakinkaro nayamrini charajam sarvatmanaya sharanam sharanyam gato mukundam parihrichakartam. Qualquer pessoa que tenha se rendido completamente a Krishna, Mukunda, renunciando a todos os outros deveres, não é mais um devedor, nem tem obrigações para com ninguém, nem para com os semideuses, os sábios, as pessoas em geral, os parentes, a humanidade e os antepassados. Esta é uma pista indireta que Krishna dá a Arjuna neste verso, e o tema será explicado mais claramente nos versos seguintes. Texto 39. Eshate bihita sankye budiryoge tuimam shrinu budya yukto yaya parta karma bandham prahasyasi. Até agora, declarei a você o conhecimento analítico da filosofia Sankhya.
Agora ouça sobre o conhecimento da yoga por meio da qual se trabalha sem os resultados fruitivos. Ó filho de Prita, quando você agir com tal inteligência, poderá libertar-se do cativeiro do trabalho. Significado de Prabhupada. De acordo com o Nirukti, ou o dicionário védico, Sankhya significa o que descreve os fenômenos detalhadamente. E Sankhya se refere à filosofia que descreve a natureza verdadeira da alma. E Yoga implica no controle dos sentidos. A proposta de Arjuna de não lutar baseava-se na gratificação dos sentidos. Esquecendo-se de seu dever primordial, ele queria deter a luta, porque pensava que não matando seus parentes e afins seria mais feliz do que desfrutando o reinado com a vitória sobre seus primos e irmãos, os filhos de Dhritarashtra. Em ambos os casos, os princípios básicos eram para a gratificação dos sentidos. A felicidade advinda da vitória sobre eles e a felicidade advinda de ver os parentes vivos baseavam-se ambas na gratificação pessoal dos sentidos, pois há um sacrifício da sabedoria e do dever. Portanto, Krishna queria explicar a Arjuna que, matando o corpo de seu avô, ele não estaria matando a alma propriamente dita, e ele explicou que todas as pessoas individuais, inclusive o próprio Senhor, são indivíduos eternos. Elas foram indivíduos no passado, são indivíduos no presente e continuarão a ser indivíduos no futuro, porque todos nós somos almas individuais eternamente e simplesmente mudamos de roupa corpórea de diferentes maneiras. Mas, na verdade, mantemos nossa individualidade mesmo após a liberação do cativeiro da roupa material. Um estudo analítico da alma e do corpo foi explicado muito graficamente pelo Sr. Krishna. E este conhecimento descritivo da alma e do corpo de diferentes ângulos de visão é descrito aqui como Sankhya, segundo o dicionário Nirukti. Este Sankhya não tem nada a ver com a filosofia Sankhya do ateísta Kapila. Muito tempo antes do Sankhya do impostor Kapila, a filosofia Sankhya foi exposta no Srimad Bhagavatam pelo Sr. Kapila verdadeiro, a encarnação do Sr. Krishna, que explicou esta filosofia à sua mãe, Devahuti. Ele explica claramente que o Purusha, ou o Senhor Supremo, é ativo, e que ele cria lançando o olhar sobre a Prakriti. Isto é aceito nos Vedas e no Gita. A descrição nos Vedas indica que o Senhor lançou o olhar sobre a Prakriti, ou natureza, e fecundou-a com almas atômicas individuais. Todos esses indivíduos trabalham no mundo material para a gratificação dos sentidos e, sob o encanto da energia material, pensam que são os desfrutadores. Esta mentalidade é arrastada até o último ponto da liberação, quando a entidade viva quer se tornar una com o Senhor. Esta é a última armadilha de Maya ou ilusão gratificatória dos sentidos. E somente depois de muitos e muitos nascimentos dedicados a tais atividades gratificatórias dos sentidos, é que uma grande alma se rende a Vasudeva, o Senhor Krishna, satisfazendo desta forma a busca pela verdade última. Arjuna já aceitou Krishna como seu mestre espiritual, rendendo-se a ele. Shishyasteham sadimam tvam prapanam. Consequentemente, Krishna agora lhe falará sobre o processo de trabalho em Buddhi Yoga ou Karma Yoga, ou, em outras palavras, a prática do serviço devocional apenas para a gratificação dos sentidos do Senhor. Esta Buddhi Yoga é explicada claramente no capítulo 10, verso 10, como a comunhão direta com o Senhor, que está situado como Paramatma, no coração de todo mundo.
Mas, sem o serviço devocional, tal comunhão não ocorre. Portanto, a pessoa que está situada no serviço transcendental ou devocional amoroso ao Senhor, ou, em outras palavras, em consciência de Krishna, alcança este estágio de Buddhi Yoga pela graça especial do Senhor. O Senhor diz, por isso, que somente para aqueles que estão sempre ocupados em serviço devocional por amor transcendental, Ele concede o conhecimento puro de devoção amorosa. Desta maneira, o devoto pode alcançá-lo facilmente no sempre bem-aventurado Reino de Deus. De modo que a Buddhi Yoga mencionada neste verso é o serviço devocional do Senhor, e a palavra Sankhya mencionada aqui não tem nada a ver com a Sankhya Yoga ateísta enunciada pelo impostor Kapila. Portanto, não se deve compreender mal que a Sankhya Yoga mencionada aqui tem alguma ligação com a Sankhya ateísta. Tampouco esta filosofia teve influência durante aquele tempo. Nem o Sr. Krishna se preocuparia em mencionar tais especulações filosóficas ateístas. A verdadeira filosofia Sankhya descrita pelo Sr. Kapila no Srimad Bhagavatam. Mas mesmo esta Sankhya não tem a ver com estes tópicos. Aqui Sankhya quer dizer descrição analítica do corpo e da alma. O Sr. Krishna fez uma descrição analítica da alma apenas para trazer Arjuna ao ponto da Buddhi Yoga, ou Bhakti Yoga. Por isso, a Sankhya do Sr. Krishna e a Sankhya do Sr. Kapila, que é descrita no Bhagavatam, são diferentes métodos de explicar o mesmo conhecimento e, portanto, são uma e a mesma. Elas são ambas Bhakti Yoga. Portanto, ele disse que só a classe de homens menos inteligentes faz distinção entre Sankhya Yoga e Bhakti Yoga. Naturalmente, a Sankhya Yoga ateísta não tem nada a ver com a Bhakti Yoga, porém os não inteligentes mantêm que o Bhagavad Gita faz referência a Sankhya Yoga ateísta. Portanto, deve-se compreender que Buddhi Yoga significa trabalhar em consciência de Krishna, na plena bem-aventurança e conhecimento do serviço devocional. A pessoa que trabalha unicamente para a satisfação do Senhor, mesmo que tal trabalho seja difícil, trabalha sob os princípios da Buddhi Yoga e encontra-se sempre em bem-aventurança transcendental. Através desta ocupação transcendental, a pessoa alcança automaticamente todas as qualidades transcendentais pela graça do Senhor, e desse modo sua liberação é completa em si mesma, sem que ela precise fazer esforços extrínsecos para adquirir conhecimento. Há muita diferença entre trabalho em consciência de Krishna e trabalho para resultados fruitivos, especialmente quando este último é para a gratificação dos sentidos para lograr felicidade familiar ou material. Buddhi Yoga é, portanto, a qualidade transcendental do trabalho que executamos. Varenyam Bargo Devasya Dhimahi